Beatriz. Obrigada, desculpa. Então, como já foi apresentado aqui por diversas falas, né, eu penso em trazer aí um contexto maior da justiça climática e as perspectivas também da Amazônia, muito do que a ciência, no âmbito do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o IPCC, e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o qual eu faço parte, né, de ambos os documentos, é o que eu vou trazer aqui, o que está sendo discutido no âmbito internacional e da ciência sobre essa temática. Primeiro, a gente sabe que mudanças climáticas elas são sobre relações internacionais, né? E por que isso? Porque existem assimetrias históricas entre as emissões, né, históricas, países que se beneficiaram relativamente das emissões e do aquecimento global que hoje é resultado disso, e também existe os países que menos têm colaborado, né, países, regiões, populações, ecossistemas que têm menos colaborado com essa crise de desestabilização climática, os quais têm sobrecaído os maiores riscos, o que a gente tem chamado de perdas e danos, riscos residuais e pontos de inflexão sociais, né? Então, situando no âmbito da Amazônia, a gente sabe que a região ela é parte, né, da solução da crise climática global. No entanto, ela também tem sofrido, como já foi trazido por vários colegas aqui, a perda de biodiversidade devido ao uso da terra e que está levando também a perdas culturais, a perdas de modo de vida no território e aumentando assim a vulnerabilidade e a exposição aos riscos climáticos. Então, dentro desse contexto, a justiça climática faz parte do arcabouço global e, obviamente, aqui na lição de casa, né, do Brasil, no âmbito dessa crise. Quando o relatório foi lançado, o ano passado, o presidente, né, secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, ele comentou que, no dia do lançamento, esse relatório é um atlas do sofrimento humano da Terra e, obviamente, da inação e a falha conjunta global de ações de liderança no âmbito da mudança climática. Quando o relatório do 1,5 grau foi lançado, o 1,5 grau é a temperatura-alvo prescrita no Acordo de Paris, né? Muito tem se dito que esse 1,5 grau ele é um número arbitrário e político, né? Porque muito foi encomendado esse relatório do IPCC pelos países insulares, né? E hoje a gente vê, através da literatura, que 1,5 grau ele é um limite. Ele é um limite entre sobrevivência e sucumbir ou perda de ecossistemas, territórios e população para algumas regiões, algumas pessoas no sul global. Quando esse relatório foi lançado em 2018, o New York Times lançou na sua primeira página, né? Foi lançado, desculpa, em 2009, essa foto, né, de crianças brincando em um mundo apocalíptico, fora, né, com o fogo no terreno, e diz: se você tem menos de 60 anos, você tem uma boa chance de testemunhar a desestabilização radical da vida da Terra, né? Falhas massivas nas colheitas, incêndios apocalípticos, as economias implodentes, inundações épicas, centenas de milhares de refugiados que fogem assim, de regiões que se tornaram inabitáveis pela seca ou calor extremo. E se você tem menos de 30 anos, está quase garantido que esse é o mundo que você vai testemunhar. Então, novamente situando o que é a justiça climática, né? Ela não é só atual, mas ela também fala das gerações, do legado que a gente está deixando climaticamente, ambientalmente e socialmente para essa geração. Como já foi trazido pela Ana Toni, pela secretária, o aquecimento antropogênico ele já atingiu 1 grau né? E é provável que a gente está, né, atingindo 1,5 grau, ele está chegando antes, né, do que previsto. Esse gráfico ele foi lançado em 2019 e a gente já vê que em 2023 a gente já está, em algumas regiões, em alguns lugares, excedendo 1,5 grau de temperatura.
O porquê que isso é crucial, né? Por que 1,5 graus ele não é experienciado da mesma maneira em todas as localidades do mundo, né? A variação regional ela é muito expressiva. Então, situando 1,5 graus para a Amazônia, a gente sabe que seria relativo a 4 graus de aquecimento, um limite muito acima do que é socialmente aceito. Para a região do Ártico, 1,5 graus significa 7 graus de aquecimento global, né? O que estava sendo esperado até 2040. Hoje a gente já sabe que esse processo está acelerando. A gente também tem evidência científica com alto nível de confiabilidade de que hoje quase 40% da população global já vive em regiões que na última década experienciou 1,5 graus acima de aquecimento, né? Numa estação ou várias. E essas regiões, elas também já estão experienciando, como na própria região do Brasil e Amazônia, que eu vou falar um pouquinho, os impactos na sua segurança alimentar, hídrica, na sua saúde e outros componentes do desenvolvimento sustentável. Aqui é só um gráfico para mostrar como 1,5 graus versus 2 graus de aquecimento tem diferença no âmbito da mudança na temperatura global da Terra, né, aumentando expressivamente, sobretudo no sul global, o número, né, ou a temperatura média da temperatura nos dias mais quentes e a diminuição da temperatura em noites frias, né, que são fenômenos que a gente tem observado como, né, marcadores da desestabilização radical da Terra. O IPCC também ele trouxe no último relatório que o que já foi trazido aqui, né, que os impactos adversos das mudanças climáticas e os desafios de desenvolvimento econômico e social, eles se exacerbam, né, juntamente e provocando ainda mais desigualdades. As vulnerabilidades e essas desigualdades existentes, elas se intensificam e aumentam com as mudanças climáticas. Então, é isso que a gente tenta corrigir com as estratégias de adaptação e de mitigação dos gases de efeito estufa, né? Em todos os cenários que são projeções para o futuro, as mudanças climáticas, elas são um fator preponderante na redução da capacidade de respostas adaptativas, e elas limitam as escolhas e as oportunidades de um desenvolvimento sustentável, sobretudo no sul global, onde o Brasil está situado, né? E as mudanças climáticas, elas aumentam também as ameaças frente ao desenvolvimento, né? Aos problemas crônicos como pobreza, desigualdade e as armadilhas, né, da insegurança alimentar, mantendo as populações presas dentro da situação de pobreza e desigualdade, sem alternativas aí de transicionar para um mundo mais justo e sustentável. Esse gráfico eu trago para ilustrar também como que hoje a maioria né, 3,3 milhões de pessoas globalmente, elas vivem em regiões classificadas como muito ou altamente vulneráveis às mudanças climáticas, enquanto que 2 milhões de pessoas vivem em regiões com vulnerabilidade baixa ou muito baixa. Obviamente, como vocês conseguem observar nesse mapa e no gráfico, os países com, né, esses 3,3 milhões de pessoas são muito situados, de novo, no sul global. A América do Sul, onde a gente está situado, também está dentro dessa região classificada como muito e altamente vulnerável, né? A mortalidade também a esses eventos extremos tem sido muito aumentada nesses países, obviamente, de alta e muito alta vulnerabilidade. O que se trata é que essas vulnerabilidades elas são diferenciadas. Então, tratando apenas para a nossa região aqui da América do Sul e na América Central, a gente tem desafios severos em tratar as vulnerabilidades no que tange a nossa governança. Por isso eu vejo essa casa como uma oportunidade histórica de alavancar e corrigir essas deficiências, né? E a gente tem desafios moderados em tratar as pessoas em situação de vulnerabilidade, acesso à saúde, acesso à infraestrutura básica, promoção de segurança alimentar, né? Promoção aí, redução das desigualdades e pobrezas extremas, a dependência que essa população existe em atividades que são sensíveis à alteração do clima, dentre outros.
Eu vou passar, então, rapidamente para a gente não perder muito tempo, é que hoje o IPCC fala de, né, já foi tratado aqui, trouxe pela secretária, de perdas econômicas associadas às mudanças climáticas. No entanto, a novidade desse último relatório é que a gente também está contabilizando nessa conta as perdas e os danos não econômicos que constituem isso. São modos de vida, são culturas, são saúde, que é atrelado e de uma forma permanentemente irreparável de dano, mas pela qual não existe uma métrica ainda econômica que defina o que seria a perda daquela biodiversidade, da saúde de uma população ou do modo de vida e cultura, sobretudo no caso das populações indígenas e tradicionais no Brasil, né, que foi ilustrado aqui. Mas a adaptação ela é feita para evitar que a gente atinja esses pontos, essas transições irreversíveis, à medida que os sistemas naturais e humanos eles são levados a reduzir a sua capacidade de adaptação perante os riscos. Quando a gente traz essa situação para a Amazônia brasileira, e muito do que foi apresentado no ano passado infelizmente, algo que a gente está vivendo, está vendo né, tá sendo materializado na vida das pessoas e na região, e obviamente afetando todo o mundo, que a perda da biodiversidade, né, os fatores climáticos, das mudanças climáticas, mais os fatores de mudança do uso da terra, quando combinados, eles têm aumentado a incidência de secas extremas, a incidência de calor, né, os fogos, incêndios florestais e a degradação da floresta. Quando você olha para esse conjunto de fatores que estão levando à alteração desses ecossistemas, a consequência social é segurança, insegurança alimentar, né, problemas de saúde, perda de biodiversidade e o que a gente tem chamado, num futuro mais próximo do que a gente anteviu, né, o tipping point da floresta, um ponto de não retorno, né, o dieback. O que esse dieback provoca é a completa perda de identidade dos povos tradicionais e originários e da família que usa o recurso da floresta como manutenção da sua existência, né? Então, a mudança climática para esses povos é uma ameaça existencial, né? O lugar de nascimento que é perdido, o modo de vida e a cultura. Então, paradoxalmente, a gente sabe que a maior quantidade de carbono hoje estocado na Amazônia brasileira, ela é oriunda desses territórios ancestrais, né? Um cálculo que a gente fez, acabou de lançar, são cerca de 55 bilhões de toneladas. No entanto, a gente tem as maiores ameaças também dentro desse território. E um estudo que a gente está lançando como IPAM foi olhar para o quanto da população ou quais são os impactos climáticos de desastres que estão acometendo a região da Amazônia. E hoje essas bolinhas significam que a maioria da população na Amazônia, cerca de 10 milhões de pessoas, ao longo de 14 anos, têm sido afetados por extremos de enchente, inundação, deslizamentos de terra, fogo e secas extremas. A gente sabe que dentro desses 10 milhões, em 14 anos, 4 milhões foram afetados de 2 a 6 vezes por esses desastres consecutivos. E quem é essa população e onde ela está, né? A gente sabe que 65% da população indígena ela está nos municípios que tiveram mais do que 50% da sua população afetada por esses desastres ao longo de 14 anos. Da mesma forma, as comunidades locais, 75% dessa população, que também é agricultura familiar, elas também estão localizadas dentro desses municípios que tiveram mais do que 50% da população afetada por esses desastres. Em termos econômicos, isso significa 7 bilhões de perdas só apenas com desastres naturais na Amazônia em 14 anos. Né? Embora as inundações representam as perdas maiores,
as secas elas estão aumentando expressivamente. Então, a gente está transicionando de um ecossistema que era úmido, de uma floresta úmida para uma floresta seca e inflamável, né? E a seca, quando ela chega, como a gente está sendo observado para a população, ela provoca um efeito cascata negativo de impactos associados, desde da imobilidade, as pessoas ficam genuinamente ilhadas, a própria insegurança alimentar, né, a falta de habilidade e condições de cultivo de roça, e aí acesso a mantimentos que podem vir de mercados externos, né? Ao mesmo tempo, tem um comprometimento da saúde por doenças cardiorrespiratórias associadas ao aumento das temperaturas e à secura do ambiente, e, sobretudo, para aqueles que são mais velhos, né? As mulheres, as gestantes e as crianças. Para fechar, a gente tem um senso de urgência, o IPCC traz isso, a nossa janela de oportunidade, ela realmente está se fechando, então esse é um momento oportuno, onde a ciência se coloca à disposição para que a gente possa alavancar estratégias urgentes e adaptativas para a região, a fim da gente transicionar para uma trajetória, seja não essa trajetória vermelha que está, né, onde a gente vai ter perdas e danos, riscos residuais, pontos de inflexão ecossistêmicos e sociais, economias includentes, mas a gente pode transicionar para uma economia onde está esse setor mais amarelo e verde, onde a gente pode dar uma oportunidade de redução de pobreza, de trazer bem-estar humano, proteção ambiental, através de uma baixa, né, de estratégias de redução global de emissões de gases de efeito estufa, para que a gente consiga, assim, garantir que a gente tenha oportunidades e a justiça climática estabelecida. Eu encerro aqui e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida e debate. Obrigada.